Olá, alunos. Eu sou o professor Osmar Leal, vou trabalhar com vocês a disciplina de instalações elétricas do curso de refrigeração e climatização, e esta é a nossa primeira videoaula. Vamos trabalhar com vocês como projetar, como dimensionar uma instalação elétrica de baixa tensão. Essa é a ementa que nós vamos trabalhar. Vamos ter um conhecimento básico, vamos ver o que é ramal de entrada, o tipo de fornecimento, potência instalada, fator de potência, e vamos chegar até dimensionamento de disjuntores, condutores e também de eletrodutos. Na aula de hoje, nós vamos falar de conhecimento básicos. O que é corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica, energia elétrica. Vamos falar de ramal de entrada, dos tipos de fornecimento e potência instalada, o que é fator de potência e levantamento das potências e também levantamento de carga de iluminação. Tudo isso que eu falei fazem parte de um projeto elétrico. Então, para dimensionar um projeto elétrico, eu tenho que ter esses conhecimentos. Então, vamos começar. Nós vamos começar, então, falando do que é corrente elétrica e do que é tensão elétrica. Podemos perceber, nesse primeiro condutor, que os elétrons estão de uma forma desordenada. E aí, quando ligamos esse condutor numa fonte de tensão, por exemplo, uma bateria, percebemos que os elétrons agora passam a ter um movimento ordenado. Isso nós chamamos então de corrente elétrica. A corrente elétrica ela é formada por um fluxo de cargas elétricas, e esse fluxo de carga elétrica é devido a uma diferença de tensão elétrica, de potencial elétrico, que a gente chama de tensão elétrica. Então, como você pode ver aí, corrente elétrica é um fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, ou deslocamento de carga dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades desse condutor. A tensão elétrica e a corrente elétrica estão relacionados matematicamente por uma expressão matemática que traduz a primeira lei de Ohm. E você pode ver então essa equação, e aí nós temos o U, que é a tensão elétrica medida em volts. A R é a resistência elétrica do condutor, todo condutor oferece uma resistência elétrica à passagem das cargas elétricas, medido em ohm, essa letra, o símbolo é essa letra grega que aparece. E o I é a corrente elétrica em amperes. Então, sempre que tivermos uma resistência, um resistor submetido a uma tensão elétrica, vai passar por ele uma corrente elétrica, e a relação matemática é essa, que a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Também é importante, em um projeto elétrico, a gente conhecer o que é potência elétrica e o que é energia elétrica consumida. Potência elétrica, lá da mecânica, a gente vê que é a razão entre a energia e o tempo gasto para consumir essa energia. E você pode simplificar essa expressão ainda dizendo de que a potência vai ser a corrente elétrica que passa no condutor vezes a tensão elétrica. A unidade que você vai usar para a potência é watts ou quilowatts. Lembrando que 1 kW são 1000 watts. Energia elétrica é a potência vezes o intervalo de tempo que você ligou o equipamento. Então, sempre que você deseja medir a energia consumida por um aparelho elétrico, seja uma lâmpada, um secador, um ventilador, um ferro de passar, você deve pegar a potência desse aparelho e multiplicar pelo tempo. O resultado disso é a energia que ele consumiu. Energia medida em Joule. Mas a concessionária não vem nessa unidade, vem em quilowatt-hora. Isso porque a potência é quilowatts, como a gente viu já antes, e o tempo é medido em horas, aí fica quilowatt-hora. O que é um ramal de entrada?
Ramal de entrada é onde vai se fazer a ligação da instalação elétrica com a rede da concessionária. Então a gente diz que o ramal de entrada é o conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição, ou seja, da concessionária, e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante. Isso é ramal de entrada. Tipos de fornecimento que nós temos: monofásico e trifásico. Quando é que você vai ter um fornecimento monofásico? Quando a sua instalação for até 15.000 watts. A concessionária vai disponibilizar para essa ligação um sistema monofásico. O tipo trifásico é quando a instalação é de uma potência de 15.000 a 75.000 watts. Daí, para essa potência, o tipo de fornecimento deve ser trifásico. O que é potência instalada? Para se obter a potência instalada de uma instalação, você deve somar as potências nominais dos aparelhos, equipamentos e dispositivos a serem conectados à instalação, incluindo tomadas, lâmpadas, chuveiro, torneiras, aparelho de ar-condicionado, motores, etc. Para isso, informações preliminares de utilização e os critérios são estabelecidos pela NBR 5410. O que é NBR 5410? É uma norma, N é de norma, uma norma brasileira, que estabelece critérios para se desenvolver um projeto elétrico, visando a segurança dos equipamentos, da instalação e também das pessoas. O que é fator de potência? Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa a porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. Então, da potência que se exige da concessionária, não é utilizado tudo, apenas uma parte. Então, o que se exige é potência aparente e o que se realmente utiliza é chamado de potência ativa. A esta porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Então, existe, pela norma NBR 5410, alguns fatores de potência que devem ser usados em um projeto. Nos projetos elétricos residenciais, desejando-se saber quanto de potência aparente foi transformada em potência ativa, aplica-se os seguintes valores de fator de potência. Para iluminação, o fator é 1, e para tomadas de uso geral, o fator é 0,8. Mas na frente a gente vai ver como a gente vai poder utilizar isso. Para ter um exemplo de fator de potência, coloquei duas situações aqui para vocês. Potência de iluminação de uma instalação de 660 VA. Por que VA? Porque potência, como a gente viu antes, potência é a tensão vezes a corrente. Tensão é volt e corrente é ampere. Daí a unidade fica VA. Então, o projeto de iluminação de uma certa instalação é 660 VA. Aplica-se o fator 1 para a iluminação. Então, você percebe que a potência ativa de iluminação dessa instalação será 1 vezes 660, que dá 660 watts. Quando você multiplica a potência aparente pelo fator de potência, a unidade passa a ser, então, watts. Um outro exemplo seria a potência de tomadas de uso geral. Você somou todas as tomadas da residência ou da instalação e obteve 7.300 VA. O fator de potência para tomadas, como a gente viu anteriormente, é 0,8. Então, 7.300 vezes 0,8 dá 5.840 watts. Então, essa é a potência ativa das tomadas. Quando o fator de potência é igual a 1,
significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. Isso acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tais como o chuveiro elétrico, a torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico, etc. Levantamento das potências. O levantamento das potências é feito mediante uma previsão de potências, carga mínima, de iluminação e tomadas a serem instaladas, possibilitando assim a determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. Para fazer esse levantamento de potência, deve-se seguir a NBR 5410, que é a norma que estipula as condições adequadas para o funcionamento usual e seguro das instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, até 1000 volts em tensão alternada e 1500 volts em tensão contínua. Recomendações da NBR 5410 de 2004 para o levantamento de carga de iluminação. A carga de iluminação é feita em função da área dos cômodos da residência. Então, você que vai fazer o projeto elétrico deve então seguir essas recomendações da NBR 5410. Isso é de suma importância. Para a área inferior a 6 metros quadrados, atribuir no mínimo um ponto de 100 VA. Para áreas superiores a 6 metros quadrados, deve-se então seguir o que estabelece a norma. Atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 100 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Tem que ser inteiros, lembre disso. Uma nota é que a NBR 5410 ela não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residência, ficando a decisão por conta do projetista ou do cliente. Bom, para entender melhor tudo que a gente acabou de falar, está aqui uma planta arquitetônica. Isso é um projeto de uma residência. Percebemos no projeto uma área de serviço, uma cozinha, dois dormitórios, aliás, um dormitório, um banheiro e uma copa. Então vamos fazer o dimensionamento de iluminação para essa instalação. Levantamento de carga de iluminação. Nós vamos fazer para a copa, para a cozinha, para o dormitório 2 e para o banheiro e para a área de serviço. Então, voltando à planta, vamos começar pela copa. Olhe na copa as dimensões da copa. Você tem 3,5 metros por 10 por 3,10. Então, como é que se calcula a área da copa? A área de um retângulo é lado vezes lado. Então, você vai ter 3,10 vezes 3,05. Faz isso na calculadora, você vai encontrar 9,45. Então, quanto de iluminação eu tenho que instalar? 9,45 seria 6 metros, tem que ser 6 metros, os primeiros 6 metros, 100 VA. Mais 3,45. 3,45 não é inteiro, teriam que ser 4 metros quadrados inteiro. Então, para a copa, apenas 100 VA de potência. Para a cozinha, a área seria de 3, o lado 3,05 metros por 3,75. Calculando essa área, você tem 3,75 vezes 3,05, dá 11,43. Esse 11,43 eu poderia escrever da seguinte forma: 6 mais 4, que daria 10, mais 1,45, totalizando 1,43, totalizando 11,43. Então, o que diz a norma? Para os 6 primeiros 6 metros quadrados, 100 VA. Para 4 metros quadrados acrescido, acrescenta 60. 4 metros quadrados inteiros. Então, eu teria 100 para os 6 primeiros metros quadrados, mais 60 VA para os 4 metros, e a sobra, que é de 1,43, não atribui potência. Então, o total da cozinha, 160 VA.
Para o dormitório 2, se a gente voltar aqui, o dormitório 2, você vê que a área dele é de 3,15 por 3,40. Calculando essa área, nós temos 10,71, o que também seria 6 mais 4, totalizando 10, e ainda sobraria 0,71. O que estabelece a norma é que os 6 primeiros metros quadrados são atribuídos 100 VA, acrescido 60 VA para cada metro quadrado inteiro, então eu teria também, para o dormitório 2, 160 VA. Para o banho, nós temos que o banheiro ele é de 1,80 por 2,30. Calculando a área do banheiro, então eu tenho 1,80 vezes 2,30, dá 4,44. Essa área é menor do que 6 metros quadrados. Mas voltando à norma, ela diz que para áreas inferior a 6 metros quadrados, deve-se atribuir 100 VA. Então, para o banheiro, uma área de 4,14 é menor do que 6 metros quadrados, atribui-se então 100 VA. E por último, a área de serviço. A área de serviço, você tem 1,75 de lado por 3,40. Então, 1,75 vezes 3,40 dá 5,95. Também é menor do que 6 metros quadrados, atribui apenas 100 VA. O total de iluminação, de potência de iluminação dessa instalação, 620 VA. Bom, essa foi a nossa primeira aula e você pode usar como referência o livro Mamed Filho, e mais essa referência que aparece aí para você, e também a NBR 5410. E até a próxima aula.